E partimos agora para a conversa em estúdio com o advogado Manuel Nobre Correia. Doutor, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal. Comecemos precisamente por esta morte trágica deste cidadão brasileiro. Tal como ouvimos, a família afirma que a empresa diz que isto não se tratou de um acidente de trabalho. Tem razão? Não tem razão? Bem, depende muito. Evidentemente que se trata de uma morte acidental, porque não há intenção de causar dano corporal e com morte ao cidadão. No entanto, tudo depende dos contornos que assumiu a conduta da parte do cidadão brasileiro. Se ele foi coagido de alguma maneira. Que pediu para... Não, pedir é uma coisa. Repare bem uma coisa. Nós temos um instinto de autopreservação. Se lhe pedirem para se atirar de uma ponta abaixo, isso não faz com que o senhor tenha que cumprir essa ordem, que não é legítima. Se eu sentisse que a minha vida estava em risco ao entrar dentro de dentro de uma determinada circunstância, neste caso fogo, e o fizesse, evidentemente que existe uma ordem que não é legítima, mas isso não faz com que necessariamente quem dá a ordem incorra, caso esse dano aconteça, que é o caso, como que sucedeu aqui, naquilo que seria um crime de homicídio por negligência, que é punido, se não me estou engano, com pena até 3 anos. Agora, é completamente diferente se este cidadão foi coagido de alguma maneira. Por exemplo, se ele foi obrigado a ir buscar, recuperar as máquinas que se encontravam numa zona de risco, no meio do incêndio, por exemplo, a pretexto que seria despedido ou que não receberia algo que tinha direito ou qualquer coisa deste género, aí já se pode equacionar se esta pressão não poderá ser criminalmente punível. E se assim for, estamos a falar em que tipo... Podemos estar a falar de vários tipos de crimes. Penalização, sim. O crime que podíamos eventualmente era o crime de coação, por exemplo, era o mais que se mais aplicaria aqui, que é um crime que pode ter penas, dependendo do tipo de coisa, também até 3 anos. O homicídio negligente teria que haver um contributo do próprio patrão para que ele entrasse naquela zona mais perigosa. E aqui parece-me que não vai ser fácil. Portanto, a única coisa que eu poderia dizer era se ele foi obrigado, de alguma maneira, sob ameaça de um mal, seja ele qual for a forma que reveste, de ser despedido, não lhe pagarem o salário, de qualquer coisa, para ir recuperar as máquinas, estaremos a falar de um crime de coação agravado, que é punível criminalmente. Se estivermos a falar de alguém que empurra a pessoa lá para dentro, empurra para a zona em chamas, aí poderíamos estar a falar em homicídio negligente. Não parece que seja o caso que foi relatado aqui. No limite, se houve uma ameaça de infligir um mal a esta pessoa e foi sobre essa ameaça que essa pessoa praticou a ação que lhe causou depois que custou a vida, então neste caso estamos a falar de um crime de coação agravada, como eu disse. Doutor, olhando agora para esta semana terrível com incêndios que têm assolado o nosso país, deveria a pena de prisão para os incendiários ser mais pesada? Não, repare bem uma coisa, os incendiários têm uma pena de prisão que já é muito grave. O mero ato perdão, de causar um incêndio florestal em zonas agrícolas, quando é um crime doloso, é punido com uma pena de 1 a 8 anos. Há muitos outros crimes contra a integridade física das pessoas que têm penas consideravelmente mais baixas. Se deste ato intencional, de causar um incêndio florestal, resultar perigo para a vida de terceiras pessoas, ou causar um dano económico muito elevado, considerável, perdão, ou se a pessoa deixar a vítima destes fogos em condições económicas precárias, ou ainda se a pessoa o fizer para obter benefício económico pelo próprio, então neste caso a pena passa a ser de 3 a 12 anos. E estes 3 a 12 anos é uma pena muito considerável, tendo em atenção aquilo que é a média das penas no Código Penal, dos valores das penas. A negligência também é ela punida muito duramente. Se eu cometi este crime que deixa as pessoas em situação económica difícil, que causa perigo para a vida, que causa um dano económico muito elevado, negligentemente, é a maior pena por negligência que eu conheço, que eu me recordo. É punido com uma pena por negligência que pode ir até 10 anos de cadeia. Repare bem que o homicídio, compara um homicídio negligente punido com uma pena até 3 anos, um incêndio florestal com danos elevados com uma pena até 10 anos.
E, portanto, eu acho que não é um problema da sanção. A sanção em si já é dura. E quanto à limpeza dos terrenos, continuamos aqui a falar de uma sanção que poderia ser ainda mais pesada, ou também temos aquele problema do facto de grande parte dos terrenos em Portugal não ser praticamente reclamado e não poder... Repare, eu não sou adepto do sancionamento. Eu concordo que existe, de facto, um problema muito grave. Foi dito por uma pessoa que muito percebe de incêndios ainda há pouco tempo, publicamente, que o Estado deveria assegurar a limpeza dos terrenos por uma razão muito simples, porque os terrenos ou não são reclamados por pessoas, como disse, ou então as pessoas que os têm não têm capacidade económica para mandar limpar os terrenos ano após ano. Estarem sempre em cima dos terrenos para estarem... Gastando centenas de euros, às vezes milhares de euros, para limpar terrenos que nem sequer conhecem a localização exata. Portanto, aumentar o sancionamento, ou seja, aplicar a pessoas que têm parcos de recursos, coimas que vão até 10 mil, 5 mil... Não é a solução? Não é a solução, porque mais as pessoas não têm meios. Talvez? O que eu acho, eu vou-lhe ser sincero, há meios para suprir este tipo de deficiências. Obviamente é necessário muito maior vigilância, mas o Estado deveria assegurar, e eu não sei se nos próprios terrenos que são tidos pelo Estado tal é feito, essa limpeza é feita com a regularidade que deveria ser, na minha opinião, o Estado a assegurar. Nós não vamos conseguir aumentar o nível de limpeza das matas punindo ainda com mais severamente, com sanções maiores, nomeadamente coimas, as pessoas que os têm, porque as pessoas que têm aqueles terrenos que não os limpam, ou não têm capacidade económica para o fazer, ou por simplesmente nem sequer sabem onde é que estão esses terrenos. Portanto, o lógico seria o Estado encarregar-se dessa tarefa e, para mim, seria muito mais eficaz do que punir mais severamente. Ou seja, prevenção e investigação. Sim. É a forma correta. Sim. Não punição. A punição, repara bem uma coisa, a punição só resulta, tem um efeito dissuasor, como é óbvio, chamou a atenção de toda a gente para a limpeza das matas, mas não faz com que desapareça a conduta. A punição por si só é insuficiente neste caso. Como nós vimos, eu ouvi há pouco tempo dizer uma personalidade que falou sobre isto, que dizia: nós aumentamos imenso o número de reclusos a cumprir pena efetiva por crime de incêndio florestal, que acho que, se não me engano, o número referido era 74, e a verdade é que, tendo aumentado exponencialmente o número de pessoas que cumprem penas de cadeia efetivas por isto, até chegar ao ano em que nós estamos, não impede que continuem a haver incêndios. Até porque, estatisticamente, isto é um dado que eu não sei, vocês provavelmente o terão, estatisticamente continua a ser, os incêndios de origem criminosos não são de todos esmagadoramente dominantes na origem dos incêndios florestais. São 30%. Muito 30%? bem. Sim. Doutor. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado.